Nacionalismo e identidade nacional. Eu sou pós-moderno. E você? Escola Rodrigues Alves. Aluno. Alesca Figueiredo de Souza, segundo ano B. Rafael da Silva Carneiro, segundo ano B. Raine Caroline Barbosa, segundo A. Vitória Porfírio de Freitas, segundo B. Professora Suzana Ferrari. Conteúdo: Identidade cultural, segundo bimestre. Nacionalismo. O nacionalismo é a palavra usada para descrever os sentimentos e orgulho dos indivíduos a pertencer a uma determinada nação, motivado por razões de semelhanças históricas ou cultural. Ele é visto como um movimento político, na qual são valorizadas todas as características de uma nação, principalmente autodeterminação, ou seja, a forma de governar e desgovernar as próprias culturas e costumes. Diferença entre Estado e nação. Estado representa a identidade administrativa ou pessoa jurídica formada por uma sociedade que vive em um determinado território, subordinada a uma autoridade soberana, ou seja, trata-se de poderes políticos e administrativos de uma nação. Nação corresponde a um agrupamento de indivíduos ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Uma nação pode estar dividida em vários estados, assim como um estado pode agrupar várias nações. Deste modo, o nacionalismo representa uma ideia de que exalta o estado a qual o indivíduo pertence. Implantação do nacionalismo. O nacionalismo surgiu no século XVIII, após a Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte conquistou metade da Europa em meio às afirmações do Estado-nações. O movimento surgiu sob a influência de monarquias absolutas, como necessidade de fortalecer as ideias individuais do país. O nacionalismo foi influenciado pelas ideias do iluminismo francês, que valorizava a ciência e a racionalidade, ao invés da religião e espiritualidade. Assim, as ideias iluministas serviram de incentivo para que a população francesa rejeitasse o Estado absolutista e monárquico vigente no país e passassem a desejar a construção de um governo mais participativo e democrático, em que todos os cidadãos pudessem opinar e não apenas um rei, como era feito. Principais características. A partir do século XIX, o nacionalismo passou a reunir conjuntos de ideias, sentimentos e atitudes no campo político. Nesse aspecto, o movimento identificou-se completamente com a soberania do Estado-nação, principalmente através do cidadão comum, que passou a lutar por seu país como um corpo nacional único, nação. Essas ideias e atitudes consolidaram a formação dos Estados-nações contemporâneos, aliadas às nações soberania e cidadania garantidas por uma Constituição mais participativa e democrática. Com o desenvolvimento da herança cultural, da noção de pertencimento a um povo e definição política das fronteiras nacionais, as ideias nacionalistas ganharam ainda mais espaço. Em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo foi marcado pela ascensão de regimes totalitários na Europa, que misturaram as ideias nacionalistas com a teoria racista, o que fez o surgimento de extremistas como o nazismo e o fascismo, principalmente na Alemanha e na Itália. Um exemplo de teoria racista, desenvolvida pelos movimentos apoiadores de nazistas e xenofóbicos, foi a de que apenas a raça branca ariana fosse merecedora de estar no mundo, além da escolha do povo alemão como o único encarregado de construir um império mundial. No Brasil, a construção do Estado Novo, caracterizada como a ditadura de Getúlio Vargas, foi a vertente de propagação do nacionalismo no país. Nacionalismo no Brasil. Como foi dito, o nacionalismo começou no Brasil durante o governo Vargas, mais precisamente com a implantação do Estado Novo. Essa forma de governo tinha como principais características o anticomunismo, o autoritarismo e o nacionalismo. O movimento foi usado por Vargas para justificar certas atitudes políticas vividas no país. Assim, o presidente incentivou o nacionalismo de diversas maneiras, com a implementação de políticas populistas, por meio de extrema valorização do território brasileiro e através da utilização de propagandas. O presidente chegou a fechar o país diante das importações, sob a justificativa do desenvolvimento próprio da economia. Assim, ele criou grandes empresas estatais, como o Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Durante a ditadura militar no Brasil, algumas campanhas nacionalistas exageradas foram divulgadas com slogans do tipo: "Ninguém segura esse país, Brasil, ame-o ou deixe-o", a fim de conquistar a simpatia do público. Para alguns estudiosos, a ideia de nacionalismo nos dias atuais está mais voltada para a valorização da cultura e diversidade do país, embora algumas pessoas apenas consigam demonstrar o amor pela nação no auge de grandes competições esportivas, como, por exemplo, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Mas, ao contrário de outros países, o povo brasileiro nunca precisou se unir para enfrentar uma ameaça externa, nem mesmo na conquista da independência do Brasil.
em que apenas um pequeno grupo lutou. Identidade nacional. A identidade nacional é um conceito que indica a condição social e o sentimento de pertencer a uma determinada cultura. O conceito de identidade nacional só começou a ganhar força no século XIX, quando surgiu a noção de nação. Em um indivíduo, o nível de identidade nacional vai depender de sua participação ou exclusão relativamente à cultura que o envolve. É um tema relacionado com a identidade cultural, ou seja, o conjunto das características de um povo, oriundas da interação dos membros da sociedade e da forma de interagir com o mundo. Por vezes, dentro do mesmo país existem regiões com culturas tão distintas que a identidade nacional não é tão forte. Na Alemanha, por exemplo, o País Basco e a Catalunha pretendem obter a independência, o que indica que não se identificam com a nacionalidade espanhola. Muitos bascos e catalães recusam-se a ser chamados de espanhóis. Em muitos casos, a identidade nacional é acompanhada por um documento de legitimação dessa mesma identidade. No Brasil, esse documento é a Carteira de Identidade ou Registro Geral, o RG. O documento é emitido para confirmar a identificação das pessoas. Na carteira são registrados os dados pessoais como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, foto e assinatura, que vão reconhecer o cidadão. Identidade nacional brasileira. O Brasil, sendo um país de enorme diversidade cultural, econômica, social e étnica, tem no idioma português um elemento de unificação do país. O conceito de identidade nacional brasileira é frequentemente discutido, e vários autores indicam que é difícil haver coesão e uma forte identidade nacional quando existem muitas diferenças econômicas, sociais e políticas. Por esse motivo, várias pessoas afirmam que não existe a identidade nacional brasileira, ou que, se existe, está desaparecendo. No Brasil, o sentimento de identidade nacional ficou muito mais forte a partir de 1930, durante a presidência de Getúlio Vargas. Como o Brasil é um país de grande dimensão territorial, é possível verificar a identidade regional. Os gaúchos são um exemplo disso, pois apresentam costumes e tradições religiosas muito particulares. Fontes: Educa Mais Brasil e Significados.com